Marcos 5, 21. E passando Jesus, outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar as suas vestes, eu ficarei curado, eu sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver aquela que isso fizera. Então a mulher, certa, cônscia, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Só até aqui a mensagem da palavra de Deus, a leitura que nós vamos fazer. Amém. Glória a Deus. Deus, igreja, para operar em nossas vidas, Ele nos deu toda a ferramenta necessária que nós precisamos para sermos abençoados. Esses dias eu estava ministrando numa igreja, e Deus me deu o Salmo 99, e Deus me abriu o entendimento de todos os anos que eu prego o Evangelho. Eu não tinha tido entendimento da palavra como tive naquele momento, lendo o Salmo 99, quando Deus, Ele nos deu aquilo que Ele tem de mais precioso como Deus, e é o que mais as pessoas procuram e quando tem, desprezam. O que você tem de mais valioso? Você teria coragem de investir o seu maior patrimônio, o seu maior valor em alguém que você não conhece? Você daria o que você tem de mais valor para alguém que você não conhece? A exemplo, agora há pouco, quando o irmão Rogério falava dos talentos, a um deu 1, a outro 2, a outro 5, para granjear, um enterrou, desprezou. Não jogou fora porque ele sabia que tinha que dar conta. E muitas vezes nós temos feito exatamente isso. Mas aquela mulher, ela teve algo na vida dela que mudou a história dela para todo sempre. Primeira coisa, na palavra de Deus, que nos mostra muito sucinto, muito claro, são as atitudes que aquela mulher tomou para receber a bênção de Deus. E uma delas, que nós que pregamos o Evangelho, ministramos a palavra de Deus, temos que ter na nossa vida esse compromisso de trazer isso para as pessoas, que é a certeza. O que eu estou fazendo no altar de Deus? Por que eu estou aqui? E Deus, quando chama o senhor e a senhora para dar um testemunho para alguém acerca do Evangelho, o que você faz? Você se omite ou você leva aquilo que você crê? Você fica escondido ou você abre a sua boca e você diz o que você acredita? Uma vez havia uma pessoa em um bairro, e eu fui pregar, e ela chegou numa cadeira de roda, trazida pelo filho, um moço muito forte, e há mais de 3 anos que aquela senhora, ela não conseguia levantar daquela cadeira, estava ali, já uma senhora de uma idade avançada, e eles não se preocupavam muito em buscar recursos, até também porque não tinham muito, a falta de informação talvez.
E quando eu olhei para ela, Deus falou no meu coração: diga para ela o que eu tenho dito para você na minha palavra. E a princípio eu retruquei, mas eu falei: Senhor, se o Senhor está falando, eu não posso dizer não para o Senhor. E eu chamei ela e eu falei: a senhora quer levantar dessa cadeira? E ela, com lágrimas nos olhos, falou: meu filho, é o que eu mais quero. E eu falei: olhe nos meus olhos. O que a senhora enxerga? Ela disse: eu vejo um homem de Deus. Olha só, irmãos, a responsabilidade que nós temos. E eu simplesmente, já certo, porque Deus já havia falado no meu coração, eu falei: por causa das tuas palavras, a senhora pode levantar e pode caminhar. E naquele momento, aquela senhora levantou, o filho levantou a cadeira, saiu atrás dela. A igreja é uma igreja muito grande, que eu estava naquele dia, cidade chamada Americana, não é muito longe aqui. Devo ter filmado alguma coisa disso. E ela levantou e o filho carregou a cadeira por dentro daquela igreja e ela ficou curada para a glória de Deus. O que foi que essa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos fez? Ela ouviu a palavra de Deus. O que você faz na igreja? Você escuta a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus. E eu tenho que me apegar nos mínimos detalhes. Porque se Deus te trouxe aqui alguma coisa, Ele quer na vida do senhor e da senhora. Você que está nas redes sociais e talvez você fale assim: eu queria tanto ir nessa igreja, então por que você não vem? O que você está esperando? Eu digo que se você levantar, se você vier, você ia ter uma outra experiência aqui. E se você pedir para o ancião dessa igreja, falar: ancião, põe a mão na minha cabeça e ore para que eu seja curado, duvido que ele se negue a fazer isso por você. Duvido! Porque sei que é um grande homem de Deus. Tenho visto isso. E outros que estão aqui. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus também. Diz aqui a palavra de Deus que aquela mulher, ela ouviu acerca de Jesus. Eu fico imaginando que a pessoa que falou de Jesus para ela tinha uma fé e um amor por Jesus Cristo tão grande, tão sobrenatural, tão extraordinário, que aquela mulher ela já determinou consigo mesma. Ela já até falou, ela já sabia como seria curada, o que tinha que fazer para ser curada, e foi exatamente aquilo que ela fez para ser curada. Quem pregou o evangelho para ela, quem falou da palavra de Deus para ela, transmitiu tanta fé, tanta certeza, que a mulher disse: como seria curada? É só você ver na palavra de Deus. Ela tinha provavelmente recursos, muitos recursos na época dela, e diz a Bíblia que durante esse período ela gastou tudo, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ficando cada vez pior. Imagina, meu irmão, a situação daquela pobre mulher, o que ela já havia passado na vida dela, o sofrimento que ela já havia passado, procurando recursos, e de repente, talvez quando o recurso financeiro, o poder aquisitivo havia acabado, não tinha mais para onde ir, onde buscar auxílio, onde buscar recurso. Alguém chega e fala, talvez ela tenha pensado, se há 12 anos atrás, alguém tivesse falado dessa fé, desse Jesus, para mim, eu não teria passado tudo que eu passei. Porque foi instantâneo, meus irmãos. O que o Senhor faz na nossa vida, quando você menos espera. Eu já vi tantas pessoas falar, mas eu não vejo saída para o meu problema. Se não tiver uma saída até amanhã, tudo vai se acabar. Não vejo mais nenhuma perspectiva para a minha vida, ou para a minha família, ou para o meu caos. E quando ela menos se dá conta, os meses se passaram, os anos se passaram, e ela já está até passando talvez uma outra luta, e já tem que passar por aquilo novamente, e sair daquela situação novamente, mais uma vez. Porque é assim que Deus faz. Quando a Bíblia fala dos pássaros que não semeiam, que não plantam, que não regam, que não colhem, simplesmente vão lá e comem. E a Bíblia ainda fala assim, são pássaros apenas. Quem vale mais, você ou o pássaro? O senhor, a senhora ou os pássaros? Quem é que vale mais para Deus? E aí Deus fala assim,
Nem os pássaros que são insignificantes para Deus, não têm o valor que você tem, valem tanto e Deus não deixa nenhum morrer de fome. É isso que Deus vai fazer e está fazendo na sua vida. É isso que Deus quer fazer por você. O que você quer na vida? O que você quer da vida? O que você espera? Só que aí você precisa tomar atitudes, que foi exatamente o que aquela mulher fez. Olhe para aquela mulher. As mulheres, imagine-se na situação daquela mulher. Ou os homens, com uma enfermidade séria. Eu fico imaginando, às vezes, quando leio esse texto da palavra de Deus, a coragem daquela mulher, porque era uma mulher considerada impura naquela época. E ela não podia estar no meio dos homens. E alguém já falou para mim que a punição, se aquela mulher pega entre os homens naquela época, porque havia morte por apedrejamento, mas vários tipos de morte por apedrejamento. No caso daquela mulher, eles pegariam ela, levariam a um determinado lugar, e alguém com uma pedra grande viria e de uma vez jogaria na cabeça dela, esmagando a cabeça dela. Seria a punição por ela estar ali no meio das pessoas, por ser uma mulher impura no meio das pessoas. E mesmo assim, ela não teve medo nenhum, ela não teve temor algum. Primeiro ela disse, se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Irmãos, falar, todo mundo fala. Falar, quem tem boca fala. Se você quiser falar agora, você pode falar. Digam comigo, eu sou milionário. Fale. Eu sou milionário. E aí, você pode provar que você é milionário? Você é milionário? Mas você falou por quê? Você tem uma boca. Então você fala o que você quiser. Só que, meus irmãos, uma coisa é falarmos e outra coisa é agirmos à altura daquilo que nós falamos. Eu quero ser um empresário. E você vai para casa dormir e ficar esperando cair do céu? Vai acontecer? É impossível. Aquela mulher disse, se eu tocar. E aí você para e você volta um pouco atrás na história e imagina o que ela teve que passar até chegar onde estava o Senhor Jesus, pois diz aqui a palavra de Deus que uma grande multidão o comprimia. Jesus estava a caminho e muitas pessoas o comprimiam, apertavam, o espremiam de um lado para o outro, o empurravam de um lado, e as pessoas iam tocando em Jesus, mas não como aquela mulher. Porque ela disse o que ela iria fazer e disse como seria. Na nossa vida tem que ser assim, irmão, você não pode retroceder, até porque a nossa vida é uma caminhada de fé. E Deus está falando para você, se você falou, o que você está esperando? Por que não aconteceu a tua bênção? Por que não chegou? Porque você ainda não fez aquilo que você disse que ia fazer. Você que está nas redes sociais, você disse, eu vou naquela igreja, e quando eu for lá eu serei abençoado. Por que você não veio ainda? O que você está esperando? Para receber essa bênção que você já profetizou, que você já disse como seria? Você que está aqui na igreja, ou você que está nos vendo de qualquer lugar do mundo, você sabe de alguém que está enfermo, talvez num leito, num hospital ou em casa, numa CTI, e Deus já falou no seu coração, vai lá dar uma palavra para ele, para ela, por que você não foi ainda? O que você está esperando? E aí depois as pessoas reclamam, por que nada acontece na minha vida? Por que nada acontece comigo? É aquele velho ditado popular, né, que as pessoas sempre têm e dizem, venha a Deus, né, e vosso reino, venha a nós e vosso reino, venha a nós e vosso reino, muitos são assim. Só querem o que Deus tem a oferecer, mas quando se trata de fazer algo para receber a bênção, retrocedem e recuam. Não faça isso, para que Deus possa abençoar a sua vida. O fato é que aquela mulher, ela foi, conforme ela falou, imagino eu, empurrava um daqui, mesmo corpo fraco, frágil, debilitada. E conforme ela falou, ela sabia que não podia tocar no corpo de Jesus porque estava impura,
e ela respeitava isso, mas na roupa ela podia tocar. E no momento em que ela toca no manto do Senhor Jesus, imediatamente, Jesus para no meio da multidão, Jesus para no meio da multidão, e ele faz uma pergunta e tem uma resposta. Porque ele diz: quem me tocou? E qual foi a resposta? Senhor, está todo mundo te tocando? E o Senhor fala: quem me tocou? Oh, meus irmãos, quando nós estamos com o coração cheio de fé, é diferente. É diferente. Você pode ver na sua vida, quando você está cheio da presença de Deus, como o Espírito Santo vem, como o Espírito Santo entra, como o Espírito Santo trabalha, como ele muda a sua história, como ele toca em nossas vidas, como ele nos transforma, como ele nos agracia com o seu poder, com a sua graça, como ele faz as coisas impossíveis acontecer. Mas é nesses momentos que nós agimos como essa mulher. O que essa mulher fez ficou registrado aqui na palavra de Deus, como um exemplo de fé. Mas ela teve que se posicionar. Primeira coisa que ela fez, ela disse como seria curada. Segunda coisa que essa mulher fez, ela fez o que ela falou. Agiu exatamente como ela falou, sem olhar para os riscos, sem olhar para os problemas, sem olhar para as adversidades, até mesmo com o risco da própria vida. Ela foi e ela tocou no Senhor Jesus, porque ela sabia que se fizesse aquilo que ela falou, aconteceria, mas porque lá no início alguém falou da fé verdadeira para ela. Vamos viver essa fé. Nós estamos vivendo tempos de tribulações, os últimos tempos, acredito eu, e que nós temos que todos os dias, todo momento estar preparado para receber do Senhor as bênçãos que Ele tem para nossas vidas. E tenho certeza que essas promessas do Senhor, todas elas, haverão de se cumprir na nossa vida. Então somente creia. Creia no Deus do impossível. E esse impossível, ele vai acontecer na sua vida. Só para concluir a terceira coisa que essa mulher fez. Ela fez uma última coisa que muitas vezes nós nos esquecemos quando recebemos uma graça de Deus. Recebemos uma bênção de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos de fazer. É de testemunhar. Jesus diz: quem me tocou? E alguém fala: muitos te tocam, Senhor. E dizes: quem me tocou? Diz aqui a palavra de Deus que a mulher estava tremendo, mas cônscia do que nela se operara, porque imediatamente aquela hemorragia cessou do corpo dela. Ela estava certa disso. E ela, no meio da multidão, ela declara toda a verdade. Ela diz com todas as palavras no meio daquele povo. E aí, cadê os acusadores? Cadê aqueles que podiam tirar a vida dela? Ninguém teve coragem de fazer absolutamente nela, porque ela estava completamente sarada, completamente curada. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Agir à altura dessa palavra de Deus. E eu falava do Salmo 99 agora há pouco, não sei se concluí, quando todos os anos que eu prego o Evangelho, falando num determinado lugar esses dias, Deus abriu meu coração, meu entendimento para entender que Ele nos entregou o maior tesouro, a coisa que Ele mais ama, que Ele mais preza, Ele nos entregou. E o que foi que Ele nos entregou? É o que as pessoas muito desprezam, foi a sua palavra. Quando Ele disse assim: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Por que eu vou duvidar? Se a minha vida está nas mãos de Deus, Deus me chamou para isso, me separou para isso. Eu me lembro de um caso que talvez hoje eu não faria. Eu estava numa cidade aqui de São Paulo, da grande São Paulo, chamada Ferraz de Vasconcelos. Vocês conhecem Ferraz de Vasconcelos? E chegou um senhor, e ele era pedreiro,
E ele chorou muito ali conversando comigo, contando a sua história. E eu percebi que ele estava imóvel, não conseguia ter muitos movimentos. E ele falou do sofrimento, que precisava de recursos para isso, para aquilo. E eu falei, o senhor tem um problema de saúde sério, não tem? Ele falou, sim. Eu falei, o senhor quer ser curado? E ele falou, eu quero. Mas não tem mais esperança para mim. Porque a minha coluna está completamente comprometida. E já fazem aí coisa de uns 10, 15 anos atrás. E eu falei para ele, se deite no chão, por favor. Eu costumo ouvir a voz de Deus e eu deixo Deus trabalhar. Eu não faço por mim mesmo. Porque tem decisões que se nós tomarmos por nós mesmos, a gente pode decepcionar. E pode estar fazendo uma coisa errada e até desagradando Deus. E ele se deitou no chão, eu peguei o azeite da unção, derramei sobre as costas dele ali. E eu fiz uma coisa que eu não aconselho que ninguém faça. Eu pisei na coluna dele, eu subi na coluna dele. Não faça isso. E eu pisei, e eu fiz um esforço, eu não sou tão magro. E eu pisei na coluna dele, e depois eu disse para ele, levante e ande, perfeitamente. Irmãos, Deus é testemunha do que eu estou falando para vocês. Aquele homem levantou, completamente curado. E ele fazia movimentos, ele mexia o corpo, e ele chorava, e ele abraçava a esposa dele e falava, como é que isso foi possível se os médicos disseram que não tinha mais esperança? Isso aqui, meus irmãos, é o maior tesouro que alguém podia confiar da parte de Deus para nós, é isso aqui, a palavra dele. Ele disse, passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra, ela não passa. Eu digo para você, se você tomar posse dessa palavra e viver essa palavra, não tem demônio do inferno, não tem Satanás que seja capaz de vencer você. Você pode passar por uma luta, por uma adversidade, mas lá na frente você sai, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria só de fazer uma oração. Posso? Posso? Então vamos ficar de pé. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche os seus olhos.